Sim. E a taxa de juros ela vai cair, dólar e tudo isso vai cair, se melhorar o fiscal. O que é o fiscal? Grosseiramente, receita e despesa do governo. O governo gasta mais do que recebe, aumenta o rombo. E se equilibra isso aí, o investidor estrangeiro olha e fala, não, tá mais equilibrado, o governo está preocupado com o arcabouço fiscal e com tudo isso. Então, o Brasil não é tão arriscado assim. Se ele não é tão arriscado assim, poxa, dá para eu colocar algum dinheiro lá. Aí o dólar cai, a taxa de juros diminui, tudo fica equilibrado. Se o governo não apresenta de forma clara e contundente para todo mundo que tem essa preocupação, o gringo, ele vai pegar e vai tirar o dinheiro. Às vezes eu vejo na internet, não, o ataque especulativo do dólar. Eu falei, cara, o gringo tá lá nos Estados Unidos gerindo bilhões, preocupado em dar retorno ao seu cotista, né? Geralmente são red funds, são os fundos gringos. E ele não tá olhando lá que o governo isso e aquilo. Eu falei, cara, tem um risco aqui que é maior ou menor do que eu posso correr. Ele simplesmente vai tirar o dinheiro. Se ele tira o dinheiro, o dólar vai subir, ponto. Sim. Ele tá lá correndo atrás de dar retorno pro seu cotista. No Brasil é a mesma coisa. Ah, porque a Faria Lima... Cara, tá todo mundo preocupado lá em dar retorno ao cotista, porque senão não ganha bônus, não ganha... E aí é isso, tá? Essa é a preocupação. E se todo mundo enxerga que tem um risco maior, tira o dinheiro daquilo ali e coloca em outra coisa. E outro tipo de ativo, e vai fazendo esse giro. O gestor de fundo vai sempre fazer isso. Então, é importante que o governo dê uma sinalização muito clara ao mercado de que está preocupado, que tem uma responsabilidade fiscal, porque senão a gente só vai ver taxas subindo, dólar subindo, tudo isso subindo. E isso é muito ruim para o governo. Por quê? Porque se o partido da situação pensa em reeleição ou fazer o sucessor, que para mim é uma coisa óbvia, o Lula botou o Haddad lá na economia para 4 anos depois tentar fazer ele candidato, né? E, cara, se não fizer um trabalho muito bem feito de organização econômica, cara, não se elege. Isso aí é... por quê? Porque a inflação vai subir, vai ficar todo mundo contra o governo, mais contra o governo, né? E aí não vai conseguir se eleger. A gente tem também a eleição do Trump, que joga uma pressão sobre tudo isso. Por isso que o pacote de corte de gastos ele é tão importante. Porque, assim, vai mostrar que o governo tem uma preocupação com o arcabouço e com controlar as contas. Por que a eleição do Trump joga pressão? Porque o Trump disse que vai taxar impostos, produtos da China, do Canadá, de vários países. Ele já anunciou. Do México e do Canadá, acho que 25%, e da China 10%. Então ele vai taxar um monte de coisa. Ou seja, vai privilegiar a indústria americana. Isso é bom. Só que isso é um incentivo econômico à economia americana que aumenta a inflação. Se aumenta a inflação, tende a taxa de juros nos Estados Unidos ficar alta por mais tempo. Se ela ficar alta por mais tempo, significa que a nossa Selic vai ter que subir mais do que se esperava. E se a Selic aqui sobe, pressiona todo o resto da economia. Sim. Então, não é falando, o Trump é isso, o Trump é aquilo. Não, se ele fizer estímulo econômico lá, independente de qual seja, estimula a inflação. E lá eles estão brigando para segurar a inflação há bastante tempo, e o corte da taxa de juros lá vai depender disso. De repente, para-se de cortar o juro lá e toda a expectativa que tinha no Brasil e no resto do mundo tem que ser mudada. Sim. Essa é a importância. E qual o grande problema de esse negócio? Não divulga. Quanto mais o governo demora para divulgar e para colocar em prática esses cortes de gastos, mais vai esticando a corda. E aí a Selic, que de repente ia chegar na Selic terminal, que a gente diz, né? Que é a Selic subir até parar de subir, até onde vai. Esse ponto, de repente, vai ter que ser mais alto do que era antes. Por quê? Porque o governo não fez, não anunciou. E essa demora em anunciar vai deixando a coisa mais difícil. E aí, de repente, anuncia um corte, que de repente pode ser até bom. O volume, né? Pode ser até bom, mas demorou tanto que ele perdeu o efeito. Sim. Porque só a Selic vai subir mais do que se imaginava e vai ficar alta por mais tempo. Só os juros da dívida vai acabar com todo o corte de gasto. Por isso que teria sido muito melhor ter feito isso, sei lá, 1 mês atrás, 2 meses atrás. A gente já tinha ganho 1, 2, 3 meses, porque o efeito de qualquer medida econômica ele não é imediato, né? Ele vai refletir na economia e vai levar um tempo. Então, quanto mais demora, isso vai reverberando e lá na frente vai arrastando mais e mais. Esse é o grande problema de ficar nesse... vai cortar, não vai isso, não vai aquilo. Eu entendo que é importante que o governo tenha um olhar muito
com muito cuidado para a população mais carente, que precisa de bolsa disso, daquilo. Só que o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Assim, é matemática, né? Não dá para fazer um buraco, aumenta o endividamento, e aí? Quem que paga essa conta? E aí a gente chegou na questão de... que você falou, da onde sai o dinheiro? E pelo que eu percebo, o governo atual, Mira, tá tentando pegar alguma classe, e aí vamos falar dos mais ricos, para tentar taxar os mais ricos, para tentar tirar uma grana de um lado. Ou seja, você acaba perdendo voto de uma classe pequena do Brasil, que seriam os mais ricos. Ele não tá querendo se queimar com a classe mais pobre, talvez. Só que aí que eu quero te perguntar, o que você acha dessa questão que o governo tá tentando sempre colocar no Congresso para taxar os mais ricos, para... enfim, pra colocar mais imposto sobre essa classe? Eu acho que eles não estão querendo taxar os mais ricos. Eu acho que é imposto pra todo mundo, né? Sim. Não é só pros Só aumenta imposto, arrecada, mas não paga conta. Eu acho que não é só pros mais ricos. E eu vi uma declaração do Haddad, que eu achei até muito sensata, que ele falou sobre isso, que não adianta taxar no Brasil, tem que taxar no mundo inteiro, porque senão o rico vai sair daqui e vai pra outro lugar. Exato. E aí se só vai taxar no Brasil se taxar no mundo inteiro. E aí, beleza. Se for uma regra pro mundo inteiro, tudo bem. Ele vai mudar, mas também tem taxa no outro lugar, né? Exatamente. Aí faz sentido. Sim. Agora, se taxar só no Brasil... O rico vai embora. O rico vai embora, óbvio, né? A gente sempre... E não o rico, qualquer pessoa, você sempre vai procurar qual é a opção que você vai pagar menos imposto, dentro da lei, né? Tudo legal. Mas o que é melhor pra você. E se for lá fora, hoje em dia é muito fácil internacionalizar os investimentos, né? Mas eu acredito que isso não vai acontecer depois do que ele falou lá. Mas o que acontece com essa questão de taxar? Quando foi aprovado o arcabouço fiscal, para mim ficou muito claro que na cabeça do Lula, o que tinha? Ele pensava como lá no primeiro e segundo governo dele. O governo vai receber receitas de duas maneiras, basicamente. De impostos. E esses impostos, eles vêm do crescimento interno ou externo. Sim. Assim, do crescimento. Eles vêm interno ou das vendas locais ou das vendas externas. No primeiro e segundo governo do Lula, a China crescia muito. Então, gerava muita exportação. O Brasil é um exportador de commodities, essencialmente, né? Tanto minerais, com Vale, quanto agrárias e um monte de coisa. O agro sustenta boa parte do PIB. A gente tem ali um consumo muito grande. Então, se a China crescer pra caramba, como crescia a 15%, 18% ao ano, lá na época do primeiro e segundo governo do Lula, a gente não teria problema. Tá feito, o arcabouço vai ser cumprido, entra muito dinheiro, só que aí esqueceu de combinar com os chineses, que eles tinham que crescer, né? Entendeu? Combinar com os chineses é uma brincadeira, porque Sim. a China tá lá preocupada com os problemas dela. Sim. E o Brasil não é um problema dela. Qual a outra opção? Cobrar mais imposto aqui, né? Sim. Só que você chega num limite, né? Chega num limite que não adianta você aumentar o imposto, porque a pessoa simplesmente para de consumir. Sim. E aí, não importa se o imposto é 10, 20, 100, 200%, se você não compra, não gera o imposto. Sim. Então, o problema do aumento da carga tributária é que as pessoas reduzem o consumo, porque não dá, a população não consegue sustentar o país. Por isso que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o governo acreditou muito que a China ia crescer, ia gerar muita receita, muito imposto com as exportações, e acabou que isso não aconteceu. E aí, qual é a válvula de escape? Aumenta tributo para poder equilibrar. Mas tudo bem, aumenta o tributo para equilibrar. Mas será que reduzir gasto também não era uma opção? Exato, é o que a gente tá aguardando, né? Vamos ver o que vai sair desse Mas aí saco não é bem reduzir gastos, assim. O corte de gasto é pegar e cortar, assim. Não vai ter verba. Eu acho que a redução de gastos seria gastar de forma mais inteligente, menor e de forma mais efetiva, ser mais eficiente, mas exigir de governo brasileiro ser mais eficiente, gastar... É muito difícil.